Foi uma das lições que eu tive nesse período, que se intensificou, algo que eu sempre acreditei no meu tempo integral, e que, de novo, eu pude ver isso, muito marcante, e, como igreja, o quanto nós precisamos ser intencional. Quando a gente procura no dicionário, a gente vê que o sinônimo é propósito, o sinônimo é intuito, o sinônimo é objetivo. Mas eu queria usar nessa noite a palavra intencionalidade. Eu realmente vejo essa palavra que abrange tantas outras ações através da nossa vida. E na palavra de João, nessa história tão conhecida, eu gosto de pregar sempre diante do texto, uma mensagem textual, mas nessa noite eu vou usar realmente de forma muito temática. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, a gente conhece essa história da mulher samaritana, a qual muitos usam esse texto para falar de adoração. Eu gosto de falar nesse texto sobre missões. E eu gostaria que projetasse aí, Isabel, para mim, por favor, o mapa. E o dia que eu me atentei a essa palavra, e eu olhei o mapa, eu falei, tem todo sentido. Quando a gente estuda a fundo, a gente vai ver que existia uma cautela dos judeus, ou eu poderia dizer, irmão Carlos, um preconceito. Aos samaritanos. A gente percebe nessa história aqui a intenção de Jesus. A gente pode ver na palavra a intencionalidade, e eu vou trazer aqui o texto de Neemias, de Jeremias, fora tantas outras histórias, que a gente vê realmente a Bíblia nos mostrando o quanto Deus é intencional. Ele foi intencional quando a Trindade decidiu que Jesus viria como homem. Ele foi intencional. E nessa história da mulher samaritana, a gente vê aqui no versículo 4 o seguinte dizer. Capítulo 4 de Evangelho de João, versículo 4. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Deus, ele é intencional. Ele foi intencional comigo e com você. Ele é em todo tempo intencional. E eu acredito que nós precisamos muito, como igreja brasileira, aprender e desenvolver aquilo que podemos fazer de forma tão poderosa e sermos intencionais no que fazemos. Podemos alinhar os nossos modos operacionais. Evangelismo, quando eu costumo dizer que a missão, ela é fazer discípulo, mas ela tem muitas estratégias. O Jonatas, que eu já trouxe aqui, já apresentei a essa igreja no projeto para o reino, que alguns conhecem, alguns até abençoam, estão ligados a ele. Ele é intencional e ele leva comida 3 vezes na semana para pessoas em situação de rua. E ele está há 10 anos, praticamente, sozinho. Ele é intencional. Ele usa o alimento, ele usa o chuveiro, o banheiro móvel, ele é intencional. Jesus foi intencional aqui. Percebam o mapa. Tem como ampliar um pouquinho, Isabel? Ou não? Aqui nessa parte mais clara, verde, nós podemos ver que o texto está falando que Jesus está na Judéia.
Mas ele já tinha vindo de Jerusalém. Se você olhar o texto, o capítulo 3, lá no versículo... Me perdi aqui. Versículo... No capítulo 3, ele vem mostrando que ele estava em Jerusalém, aonde ele encontrou com quem? Também numa história muito clássica, muito conhecida por muita gente, a história do Nicodemos. Ele estava em Jerusalém. Então, depois ele desceu um pouquinho, aqui na Judéia, e ele diz para os discípulos, vamos para onde? Para a Galileia. Era comum, aonde os judeus não gostavam de cruzar e nem de estar com os samaritanos. Eles davam uma volta. Eles caminhavam aqui, atravessando o Mar Morto, passava por Gileade, por Bereia, por Siquém. Eles davam uma volta para não passar pelos samaritanos. Mas o texto aqui em João diz, entretanto, Jesus estava com os seus discípulos. E ele diz, entretanto, era o quê? Necessário passar por Samaria. Jesus foi intencional, como Deus e como homem. Ele foi ao encontro desta mulher naquele poço, aonde todos nós, acredito, pelo que eu estou olhando aqui, não tem nenhum visitante, eu conheço todo mundo, aonde todos nós conhecemos essa história. Ele vai e aborda essa mulher. Também sabemos que, pela tradição, não se dava muito assunto para as mulheres. Mas, entretanto, era necessário passar por Samaria. E, entretanto, era necessário, e Jesus quis passar e estar com essa mulher. E ela depois foi aquela que divulgou no meio dos samaritanos. Ele é profeta. E ela foi uma missionária. Então, Jesus é intencional. Isabel, se você puder agora passar uma imagem que é do tema, aonde eu divido com Neemias, Jeremias e Marcos. Abra sua Bíblia em Neemias. Quantos aqui já leram o livro de Neemias todo? Esse grande livro. Esse livro é estratégico, esse livro serve para você que é administrador, esse livro ele traz muitas estratégias. Esse livro é algo poderoso, como toda palavra. Mas Neemias, ele é intencional. E tem 3 coisas aqui que eu quero destacar hoje, nessa noite, dentro da intencionalidade. Meu filho, você pode... Achou aí, Débora? Legal, obrigada. Podemos ver o porquê, podemos ver o como e podemos ver o quê? O para quê. Para que ser intencional? Por que ser intencional? Como ser intencional? Como eu posso ser intencional no evangelismo? Como eu posso ser intencional com a minha família? Como eu posso ser intencional com meu esposo? Como eu posso ser intencional no meu trabalho? Como, Adriana, eu posso ser intencional com alguém que eu estou evangelizando dentro do meu trabalho? Na Espanha, a gente aprende que a nossa vida é realmente a pregação, que precisa estar cravada em nós.
Você, principalmente latino, vai ser muito observado naquele lugar. Não importa se é em Burgos, não importa se é em Bilbao, não importa se é em Madrid ou Barcelona, não importa. Mas, principalmente nas aldeias, nos pueblos, você vai ser observado. Não existe essa estratégia de repente, você querer levar um bolo, como a minha mãe era intencional e fazia isso para um vizinho, para se aproximar. Você bater na porta, talvez nos Estados Unidos é fácil você levar um bolo e oferecer, seja bem-vindo, meu vizinho. Na Espanha, já não. Então, como ser intencional? Por que ser intencional? Neemias foi intencional. Quando ele pediu notícias do seu povo, ele estava como copeiro do rei. Ele estava naquele lugar ali de uma forma específica, mas ele não estava no meio do seu povo. Deus permitiu que ele estivesse ali. E naquela posição como copeiro, posição privilegiada. E na história de Neemias, tão fantástica, a gente vê ele fazendo a pergunta, ele se interessou. Neemias teve interesse. Para eu ser intencional como um cristão, eu preciso escolher, eu preciso me interessar. É uma reflexão que nós precisamos fazer. Foi uma das que me impactou. E, Celiene, eu lembrei tanto das nossas conversas. E teve um dia que eu chorei muito, porque eu falei, como eu vou me aproximar? O que eu posso fazer? Nem essa senhora, vizinha de Jocum, parede com parede, que parecia aquelas casinhas da X. Quantos conheceram a casinha da X? Alguns anos atrás. Não é só eu não, né, gente? Casinha aglomerada, parede com parede. Você nem sabe, você não era daqui. Lá tinha na sua cidade. Germinada. Jocum é parede com parede. Do meu quarto eu escutava a dona Glória, às vezes falando com o neto dela. Casa de andar, lindíssima. É comum se alugar as casas lá com os móveis belíssimos e até as louças. Fiquei pasmo. Eu falei, jamais eu ia alugar com as minhas louças. E nem eu tinha dificuldade de me aproximar da dona Glória, porque ela só dizia, buenos dias. E às vezes eu falava, né? Eu puxava. Buenos dias, dona Glória. Aí ela, buenos dias. Até que ela perguntou para o Carlinhos quem era eu. Eu estava sendo intencional. E eu chorei muito esse dia, porque eu falei, foi um dia muito difícil. Eu mandei uma mensagem para o pastor. E eu estava me sentindo ali um nada e um ninguém. E eu me lembrei de novo da minha experiência na África. E o inimigo trazendo muitas coisas na minha cabeça. E um dia a Dailson mandou uma mensagem, você está bem? Eu falei, depois eu converso. Eu não sabia nem como dizer e nem o que dizer. Eu chorava muito. E eu falava, Deus, me dá uma estratégia. Porque tudo o que eu sei, e eu entendi que na África é muito fácil, e eu entendi que no Brasil, nós como igreja brasileira, com todo o potencial que nós temos muito que aprender. E nós temos que aprender a ser intencional. A gente liga o piloto automático, como eu disse há alguns anos atrás aqui. Parece que estamos num avião e vamos. Acostumamos no trabalho, acostumamos na escola, acostumamos com as pessoas que estão ao nosso redor. O vizinho já é comum. E nós perdemos tantas oportunidades.
E foi um dia que eu falei com a Débora e eu chorei muito. Eu olhei, Carlos, e disse, meu Deus, como a gente precisa crescer. A gente perde de graça oportunidades aqui no Brasil. Neemias se interessou. Neemias, ele olhou, chorou, intercedeu, se humilhou, confessou o pecado como se fosse o povo da época. E o restante da história nós conhecemos. Ele se posicionou. Ele foi intencional. Eu meditei de novo lá nesse tempo em Neemias. Eu meditei em Tiago, eu falei, eu vou conhecer a história de Tiago e vou usar a carta de Tiago e dizer, ei, gente, esse homem que vocês olham aqui, olha o que ele diz. Eu não tive oportunidade, Miriam, de dizer para muitos. Eu cheguei perto de uma missionária da Jocum, para ir com ela, para interceder com ela, e a senhora virou e disse, leve a sua mensagem para a África, lá eles precisam. Eu engoli seco aquilo ali. Mas eu falei, Deus, eu preciso ser intencional. Me ajuda. E até que aquele dia, Roberta, Deus me disse, eu te trouxe com algo muito específico nesse lugar. E ali eu tive paz no meu coração. Quando eu entendi, e o Carlinhos estava agoniado, porque ele estava se sentindo, Cláudia, sua igreja se movimentou, e a escola não aconteceu. Eu falei, Carlinhos, fica calmo. Podemos ajudar o Carlinhos, ele estava em depressão. Em choque cultural ainda. Entrei em contato com o Vinícius, Vinícius ajudou, me ajudou. Eu levei medicação para ele. E ali eu fui entendendo o que eu estava fazendo ali. Por que Deus tinha me levado ali. Depois a outra missionária me convidou para almoçar na casa dela. E eu fui ouvi-la. Eu falei, entendi. Então, eu pude entender também que Neemias foi intencional. Ele se dispôs a chorar. E ele lutou. E ele teve foco. Ele se projetou. Por quê, né? Por que ser intencional? Porque você foi liberto por Jesus e você pode ser canal de bênção para outros? Por que ser intencional no evangelismo? Alguns ficam rindo quando dizem que eu sou tímida. Pode rir, mas eu sou. Sentar na rodoviária com os mendigos é mais fácil. Mas eu sou intencional. Igreja, nós precisamos entender isso. Numa faculdade, quando eu olho para alguém, como diz o espanhol, mira um colega, ore por ele e peça graça e sabedoria. Deus, me dá uma palavra. Jesus foi intencional com essa mulher. É, entretanto, necessário passar por Samaria. Jesus ouviu. E ele foi direto, ele foi no cerne. Cadê o teu marido? Ele foi intencional. Cadê o teu marido? E ela diz, vejo que és profeta. Neemias foi intencional. Eu preciso ser intencional. Como? Eu preciso ter foco. E eu preciso me esforçar. Jeremias teve que se esforçar. Ele se achava um menino. Moisés também se achou. Eu sou gago, né? Dizem que ele era gago. Mas ele disse, eu sou pesado, na verdade.
É isso que está no texto. Eu sou pesado de língua. Talvez eu não sei o que você diz. Eu já tentei fugir da raia várias vezes. Até que Deus me leva para uma escola de louvor, dentro da onde? De uma agência missionária. Deus, você é incrível, né? Ele é intencional. Até que eu ouvi agora também lá na Espanha por Carlinhos. Amém, Cláudio. Eu acho que também se fosse por outro motivo você não viria. Mas como fala em escola de louvor e adoração, fazer discípulos você se anima. Jeremias foi intencional. No capítulo 1, nós vamos ver Jeremias dizendo algo interessante. No capítulo 1, a gente vê ali o diálogo dele com Deus. E ele é muito específico ao ponto que ele diz... Alguém pode ler para mim o versículo 4 de Jeremias 1? 5. Versículo 10. Vê, e eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações, reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para o quê? Edificar e plantar. Deus usa Jeremias. Deus é intencional. Eu não sei o que você tem dito para Deus. Está confirmado evangelismo sexta-feira que vem para nós? Não? Mas o fato é que o departamento de missões, a gente tem projetado para uma vez no mês sair para o evangelismo. E eu descobri, amados, e quero que vocês me entendam, a gente jamais vai conseguir pagar para alguém ir no nosso lugar. Deus, ele é intencional e Ele quer usar a sua vida, a minha vida. Ele quer nos usar como igreja, porque a igreja brasileira é esperada por muitos. E para finalizar, eu gostaria, irmão Carlos, que você lesse para mim Marcos, capítulo 16, versículo 15. A minha versão NVI é bem interessante, que ela traz o original e ela diz, é o mais aproximado. E lhes ordenou, enquanto estiverem indo, façam discípulos. E eu deixo e compartilho com vocês essa palavra que Deus trouxe ao meu coração a semana passada. Que o Senhor nos ensine a nos aproximar dos nossos vizinhos, a nos aproximar de pessoas no nosso trabalho, aproximar-nos e refletir a glória de Deus sobre a vida deles. Este lugar na Espanha existe um número absurdo de ateus, mas quando você se aproxima deles, e quando você gera ali, foi isso que eu ouvi de vários colegas lá, irmãos em Cristo nosso. O líder de lá está evangelizando a peruqueria, que é a barbearia. E tem, o nome da barbearia é Bendito. O nome do barbeiro é Jesus. E o Júnior entra
eu vim falar com Jesus. Aí ele, pois não? E o Júnior disse, você conhece o seu xará? Ele é um jovem. Ele olhou para o Júnior e ficou parado, olhando para a cara dele. Eu ri muito dessa história. Porque ele foi muito intencional. E ele quebra barreiras de uma forma interessante. E ali esse rapaz ouviu quem era Jesus. E o rapaz com o coração quebrantado. E depois ele chegou na base, eu falei, cabelo bonito. Aí eu fui lá no Jesus. Eu falei, ele está cortando cabelo? Ele falou, tá. Eu falei, que legal. Aí ele, vou te contar essa história porque ela é muito boa. E estava eu e a esposa do Carlinhos. Aí Carlinhos chegou e ele disse, eu quero que você vá lá em Jesus. Aí eu estou indo todo dia. Aí ele, não, cortar o cabelo. Nós precisamos cercar esse rapaz, porque tem grande chance desse rapaz se dobrar a Cristo. Então, nós precisamos ser intencionais. Seja intencional na sua casa, seja intencional com a sua filha, o seu filho. Seja intencional. E quem vai te dar a orientação é o Espírito Santo. Amém? Estou muito feliz de estar em casa. Obrigada, pastor.